Salmo 2. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como a tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Há momentos na história que, dada a nossa limitação de compreensão, de percepção, principalmente das coisas espirituais, a gente começa a sentir como se tudo estivesse fora do lugar e tudo estivesse num descontrole. Vocês imaginem, se nós voltarmos no passado recente, quem de nós imaginava, naquela virada de 2019 para 2020, que em 2 anos nós estaríamos passando por tanta coisa, por uma pandemia, por situações tão complexas no comércio, na economia, por uma guerra que está acontecendo a tantos e tantos quilômetros daqui, mas que afeta a nossa vida, afeta a nossa casa, afeta, por exemplo, como que você consegue ou não abastecer o seu carro de combustível. Ontem, por exemplo, eu estava vendo uma reportagem de que foi revogado o acordo em que todos os alimentos que estavam saindo da Ucrânia, com o apoio da Rússia, estavam então tendo essa possibilidade de sair dos portos. E agora, nessa semana, aparentemente, esses grãos que estão sendo produzidos mesmo em meio à guerra ficarão retidos. E isso vai mexer, por exemplo, com o valor do seu pãozinho, se de repente se confirmar, ou com o valor do arroz que a gente vai comprar no supermercado. E aí parece que as coisas estão assim caminhando de uma maneira desordenada. Mas quando nós olhamos para a Escritura, não só para aquilo que a Escritura nos conta da história humana, mas também aquilo que ela afirma sobre Deus e sobre como Deus age na história, nós passamos a perceber que essa é uma visão equivocada. Deus, Ele não apenas criou todas as coisas e soltou a sua criação. Deus é um Deus que age, mesmo num mundo que caiu e que se rebelou contra Ele. Ele é um Deus que está agindo todo o tempo. Nós vemos, por exemplo, essa sensação de caos no coração de Elias. Elias é perseguido por Jezabel, a esposa do rei, e ele se desespera, e ele vai para uma caverna, e quando ele fala com Deus, ele diz para Deus: Senhor, todos negaram o Senhor, todos dobraram os seus joelhos, só eu permaneci. A visão dele era de um desgoverno, de algo totalmente sem controle, como se Deus estivesse rendido historicamente. E o próprio Deus responde o que para ele? Não, Elias, eu mesmo preservei um remanescente, eu mesmo preservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Quem preservou? Foi Deus. Elias estava vendo o caos. E ao olhar o caos, ele perdeu a percepção de que Deus governa a história. O salmo que nós acabamos de ler é um dos salmos chamados de salmos messiânicos. Ele é uma profecia, ele não é apenas um cântico. Este salmo, ele é citado várias vezes no Novo Testamento. E todas as vezes que ele é citado no Novo Testamento, ele é citado em torno da figura de Cristo. Por exemplo, nós vemos em Atos 4:25, onde inclusive
os apóstolos declaram que esse foi um salmo escrito por Davi. Não está escrito aqui no Salmo, mas no Novo Testamento está. Que Davi é o autor desse salmo. E eles citam lá em Atos capítulo 4, verso 25 e 26, este salmo, Salmo 2, num ambiente onde a igreja estava sendo perseguida. João e Pedro acabaram de sair do sinédrio, encontram com os irmãos e narram aos irmãos todas as ameaças do poder religioso e político contra a igreja do Senhor lá no seu nascedor em Jerusalém. E o que eles fazem? Eles citam parte do Salmo 2, dizendo, é contra esse ungido do Senhor que estão se levantando. Mas é muito interessante naquele texto, porque eles dizem, se juntaram as autoridades religiosas e os romanos, os gentios, contra o teu ungido, mas para quê? Para fazer aquilo que o Senhor determinou. Naquele texto, onde eles estão debaixo de perseguição, e eles citam Salmo capítulo 2, eles reconhecem, há um levante contra o ungido do Senhor. Eles o crucificaram e o mataram, mas o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. E eles, mesmo não tendo consciência, eles cumpriram o desígnio eterno do Senhor. Quem esteve no controle o tempo todo foi o Senhor. E aí o que eles pedem? Em Atos capítulo 4, então, Senhor, dá-nos intrepidez, para anunciarmos o teu evangelho, mesmo diante da perseguição, da luta, para que nós possamos ser cooperadores no teu reino e para a tua glória. Mas há vários outros textos do Novo Testamento que citam, de algum modo, esse salmo. Muitos estudiosos concordam que Mateus 3,17, quando Jesus, então, é ungido ali no batismo, que naquele texto, a palavra do Senhor ao Filho, do Pai ao Filho, quando ele diz, este é o meu Filho amado, a ele ouvi, é cumprimento do Salmo 2, como também acontece no capítulo 17, verso 5 do Monte da Transfiguração. Em Atos 13:33, o apóstolo Paulo cita Salmo capítulo 2, dizendo que Jesus é esse Filho que foi gerado. E em que ambiente ele cita essa geração do Filho? Da ressurreição. Por que pareça, ele não conecta esta frase, este é o meu Filho, eu hoje te gerei, ao nascimento virginal de Jesus, mas ele diz, ele o gerou, tirando-o da morte. E nessa mesma linha, o autor aos Hebreus, no capítulo 1, verso 5, no capítulo 5, verso 5, faz alusão ao Salmo 2, conectando o Salmo 2 com a pessoa de Jesus Cristo. Então quem é ungido aqui? É o Senhor. E ao mesmo tempo dizendo, ele foi gerado do Pai, com poder, mediante a ressurreição. O corpo dele não viu corrupção. Assim então, este é um salmo, que não apenas ele é messiânico, porque ele é uma profecia sobre Jesus, dada a nós pelo rei Davi, como esse salmo também, ele nos lembra essa dinâmica da realidade histórica. E para entender essa dinâmica, e aí de repente a gente saber como lidar com essa sensação de desgoverno, nós precisamos entender algumas posições que existem diante da história humana. A primeira posição é a posição dos povos. Como os povos se posicionam à luz desse texto e que interfere na história humana, interfere na sua vida, na minha vida e assim por diante. E o texto nos mostra que a posição dos povos é uma posição de afronta, de rebelião. Ouça isso que você precisa entender nessa manhã. Não há uma relação pacífica entre o reino de Deus e as nações desse mundo. Os poderes instituídos nesse mundo, eles estão numa maioria absoluta, numa rebelião contra Deus. E como os interesses, como as esferas de atuação, como as decisões políticas, econômicas, elas representam e elas manifestam essa oposição,
Aqueles que então servem a Deus, muitas vezes olham para o mundo, para a sociedade, e a gente fica com essa sensação de que está tudo perdido, tudo fora do lugar. E por que a gente tem dificuldade de entender isso? Porque nós olhamos para a vontade de Deus, para o coração de Deus, para a bondade de Deus, para a graça de Deus, mas também convivemos num mundo que se rebela contra Ele, que age contra Ele, que se levanta contra Ele e cujos princípios, valores são usados contra o próprio reino de Deus. E como nós estamos vivendo nesse ambiente, sendo servos do Senhor de um lado, mas vendo um mundo que se opõe a Deus, muitas vezes nós somos tomados de medo. Para onde as coisas vão? Como que o futuro será? Você que é pai, mãe, quantas vezes a gente tem medo pelos nossos filhos, não é verdade? Quem já está chegando aí netinho, o que vai ser dos meus netos nesse mundo? Esse mundo caótico, doido, maluco que a gente está vivendo. E aí a gente precisa entender que esse mundo expressa essa rebelião contra Deus o tempo todo. Até quando parece que os poderes desse mundo se tornam amigos, eles às vezes se tornam os piores inimigos. Deixa eu fazer 3 referências históricas muito rapidamente. Por exemplo, a igreja cristã, ela foi extremamente perseguida nos primeiros séculos da nossa história. No século I, no século II, no século III. De repente, se ouve que o grande imperador Constantino havia se tornado agora uma pessoa convertida ao cristianismo e favorece a igreja. A partir de Constantino, nós temos as grandes catedrais. Nós temos o dinheiro fluindo do império para o cristianismo. Mas é a partir de Constantino e do atrelamento entre a igreja e o Estado que o que nós vemos acontecer? A igreja se seculariza. E se ela era perseguida antes pelo próprio império, desfavorecida, mas ela tinha autoridade e poder no Senhor, e ninguém conseguia deter a pregação do Evangelho da parte daqueles irmãos, mesmo diante da perseguição. Agora o próprio Evangelho é colocado em risco. E os valores mais essenciais da fé vão se perdendo. A reforma, no século XVI, nada mais é, irmãos, do que um retorno à própria Escritura. Porque aquele processo que começou quando o poder maior político da sociedade se atrelou à igreja e foi corrompendo e corrompendo a igreja, ele levou a igreja a tal ponto que a própria igreja queimava a Bíblia e não deixava os crentes lê-la. Que um falso evangelho começou a ser pregado. Por exemplo, que você poderia comprar o perdão dos seus pecados com dinheiro. E a reforma vem no século XVI trazendo o resgate da verdade bíblica, colocando a Bíblia na mão do povo, traduzindo a Bíblia dos originais para que hoje você pudesse ler as Sagradas Escrituras e conhecer o Deus a que você serve. Uma doutrina tão essencial como a justificação pela fé, somos salvos pela graça mediante a fé, não é barganha, não é moeda de troca. Teve que ser resgatada, irmãos, a essência do próprio Evangelho, a partir de um processo de poderes que se uniram à igreja e que no decorrer dos séculos a corromperam. O luteranismo, que nasce da reforma, caminha muito tempo como essa palavra de reequilíbrio, de resgate do Evangelho. Mas até hoje a igreja luterana paga um alto preço por causa da sua posição junto ao poder político durante a Segunda Guerra. E por quê, irmãos? Porque a igreja estava atrelada ao Estado. Então, mesmo quando o Estado parece estar em amizade com a igreja, ele é um perigo para o Evangelho, porque o mundo que nós vivemos está em rebelião. Essa é a posição das nações. Sacudamos as suas algemas.
sacudamos as suas algemas. Mas nós temos que ver a posição de Cristo na história. Se os povos estão em rebelião contra ele, e por favor, entenda o que eu vou te dizer, muitos dos eleitos para o Congresso, dos juízes e magistrados desse país, muitos daqueles que exercem autoridade se enquadram nessa descrição do Salmo 2. Mas se de um lado isso é verdade, do outro lado, Cristo é aquele que está assentado no trono da história. Verso 6 diz assim: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. E aí o verso 7, o ungido do Senhor diz, ou o Senhor diz sobre ele: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Salmo 2 nos lembra a posição de Cristo. Se as nações estão contra Deus, em rebelião contra Deus, isso não tira o poder de governo do Senhor da história. Por mais que as coisas pareçam ser caóticas, nós temos um Senhor assentado no trono. Ele foi ungido, ele foi exaltado, ele foi colocado em poder e glória. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, disse o Senhor Jesus. Isso não é uma frase de efeito, isso não é uma campanha eleitoral como nós vimos tanto nesses dias. Isso é a declaração do rei que reina. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E todos os povos terão um dia que comparecer diante do Senhor. E serão julgados pelo ungido do nosso Deus. Todos. A história será passada em branco. Toda injustiça que você vê, todo abuso de poder, toda autoridade que se levantou contra os princípios de Deus e o Evangelho de Cristo, o ungido do Senhor, todos terão que prestar contas diante do tribunal daquele que reina e governa a história. Por isso, que apesar de ver todos os sinais de rebelião das nações contra Deus, nós não podemos perder a visão do trono. Nós precisamos lembrar onde o Senhor Jesus Cristo está. Ele está assentado no trono. E ele não negocia o seu poder e a sua autoridade. E aqui nesse salmo, Deus ri de toda presunção humana. Há uma palavra aqui interessante: Deus caçoa da atitude de rebelião das nações. Porque Deus conhece a si próprio e sabe que Ele é o Todo-Poderoso. Quem pode se levantar contra o Todo-Poderoso? E aí há um convite de submissão. Ele chega e diz: ó reis, sejam prudentes, verso 10. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. E aí no verso 12, há uma frase que naquela época os reis entendiam muito bem, quando se diz: beijem o filho, para que ele não se ire. Quando um rei era conquistado pelo outro, e que ele ia então se subjugar à autoridade do rei vencedor, o que ele devia fazer? Se prostrar e beijar o rei que agora tinha poder sobre ele. O chamamento de Deus, e ele faz isso através de nós, a igreja. Beijem o filho. Beijem o filho. É para que os povos se rendam àquele que governa, não é aquele que irá governar, aquele que já governa todas as coisas. A mensagem do Evangelho é a mensagem da graça, irmãos. É a mensagem que chama as pessoas a conhecerem o amor e a bondade de Deus,
Mas a mensagem do Evangelho também é a mensagem da justiça de Deus. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós anunciamos como esse rei é bom, amoroso e que está com o braço aberto para receber aqueles que aceitam o seu convite. Mas essa mesma mensagem, ela anuncia aqueles que continuam em rebelião contra o Filho. A ira dele virá sobre você. E a ira dele virá não apenas sobre as pessoas, virá sobre as nações que se rebelam de maneira iníqua contra a sua autoridade. Então o Senhor reina. A posição das nações é de rebelião. Mas isso não muda em 1 milímetro o fato de que o nosso rei está assentado no trono da história. Mas esse salmo também nos indica a nossa posição. Que posição nós devemos ter? Diante das nações que se rebelam, diante daquele que governa. Veja o que o texto diz ao final do verso de número 12, no finalzinho aí do nosso salmo. Como são felizes todos os que nele se refugiam. As nações estão em rebelião, o Senhor está sentado no trono, mas qual que deve ser a nossa posição na história? Confiarmos a nossa vida ao Rei. Confiarmos a nossa história, a nossa pequena história, nessa macro história, ao Rei. Se refugiar debaixo da sua autoridade e do seu poder. Esse é o chamamento para todo aquele que entende o que Jesus fez e o preço que ele pagou. O Salmo 146, verso 3 diz assim: não confiem em príncipes, meros mortais incapazes de salvar. Hoje nós estamos exercitando a nossa cidadania, votando pela segunda vez, nesse mês, no caso aqui do nosso estado, especificamente para o presidente da República. Devemos fazer isso com diligência, com confiança, mas devemos entender onde a nossa esperança deve ser colocada. Porque por mais que inclusive um príncipe, ou um presidente, ou um governante possa ser bom para uma nação, ele passará. Ou por mais que ele seja ruim, ele passará. Então a Escritura está dizendo: não confie a sua história, a sua vida, na mão de príncipes meros mortais. Mas então, Jean, em quem eu vou confiar? Naquele que é imortal. Em quem eu vou confiar? Naquele que já está no trono. Em quem eu vou confiar? Naquele que já venceu a morte. Em quem eu vou confiar? Naquele que governa todas as coisas. Confie nele. Qual é a promessa do Salmo? Você vai ser feliz se você fizer isso. Você será feliz. Por isso, obrigado, Tiago, pelas palavras. Porque o papel de qualquer um de nós tem que ser o quê? Olhe para o filho. Beije o filho. Não confie em pastores. Não confie em presbíteros. Não confie nas autoridades. Confie no Senhor. E com essas pessoas, busque viver para o Senhor. Agora, nós que colocamos a nossa confiança no Senhor, juntos, nós damos suporte uns aos outros. Quantas vezes é a ovelha que tem que chegar no pastor e dizer assim: pastor, olha para Jesus. Você acha que a ovelha não faz isso com o pastor, não? Quantas vezes a gente como pastor está aqui dizendo: pessoal, vamos olhar para Jesus. Não é isso que eu estou fazendo nessa manhã? Nós não estamos falando aqui do tipo de desconfiança que entra naquele aspecto moral. Não estamos falando desse tipo de confiança ou desconfiança. Nós estamos falando sobre a
quem você entrega a sua segurança? A quem você entrega a sua segurança? Você quer ver uma coisa romântica, mas irreal? Tem pais que dizem assim para os seus filhos: meu filho, eu estarei com você por toda a sua vida. Meu querido, isso é muito bonito, mas só tem um jeito de você estar com seu filho por toda a vida dele: ele morrer antes de você. E eu acho que você não quer que isso aconteça. Concorda comigo? Então seu filho vai ter, se Deus o preservar com vida, e você envelhecer e você morrer, seu filho vai ter que aprender a viver nesse mundo sem você. Então, o que você pode fazer pelo seu filho? Fazer com que ele confie não em você. Porque você passa. O texto não está dizendo que não confie em príncipes. Por quê? Porque eles são meros mortais. Você é um mero mortal? Você é. Eu sou. Então, o que eu tenho que fazer? Meu filho, se lembre que mesmo quando seu pai não estiver aqui, existe aquele que continua com você todos os dias. Ele sim, ele está todos os dias. Então, meu filho, seu pai, enquanto estiver aqui, está aqui para estar do seu lado. Mas não confie a sua vida a mim. Confie a sua vida a Cristo. Se você entende isso, você para de dizer para o seu filho essa frase romântica: eu vou estar com você pelo resto da sua vida. Só se o seu filho morrer antes de você. Porque ele morre como um mero mortal, você como mero mortal demora um pouquinho mais. Entende de que confiança nós estamos dizendo aqui? Hoje nós estamos diante de uma eleição. Daqui 4 anos tem de novo, pessoal. Daqui 4 anos tem de novo. Eu estava vindo, eu quero terminar com essa colocação. Falei para o Edinho: Edinho, eu estou ficando tão velho, eu estou ficando velho mesmo, que eu já ajudei a contar voto que era cédula. Aqui no Jaó. Lá ajudando, olhando, né? Fazendo controle de cédula, de papel naquela época. Quantas eleições já passaram? Já subiu o presidente, já caiu o presidente, já voltou o presidente, e vai continuar sendo assim, irmãos. Daqui 4 anos você vai ter que votar de novo. Em que ou em quem você põe a sua confiança? Em quem? No mero mortal como você? Ou você confia naquele que é o Senhor da história? Então, quando tudo parecer um caos, faça uma oração de gratidão. Vou repetir. Quando tudo parecer um caos na história, faça uma oração de gratidão. Que oração? Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor está assentado no trono e o Senhor governa a história. E se submeta a Ele, porque feliz é aquele que nele se refugia. Curva a sua cabeça, vamos orar.